Já vendi sua casa, sogra. Você vai para o asilo na segunda-feira. Essas foram as palavras que minha nora Vanessa disse na minha sala, na casa que eu construí tijolo por tijolo com meu falecido marido. Palavras que gelaram meu sangue e me fizeram questionar se eu realmente conhecia a família pela qual havia sacrificado tanto. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Marta, tenho 67 anos, e aquela tarde de quinta-feira começou como qualquer outra. Eu estava regando minhas violetas na varanda quando ouvi o portão ranger. Era Diego, meu único filho, acompanhado de Vanessa, sua esposa de 10 anos. Algo no jeito como caminhavam, ele cabisbaixo, ela determinada, me fez sentir um aperto no peito. Mãe, precisamos conversar, Diego disse sem me olhar nos olhos, aquele mesmo tom que usava quando era adolescente e havia feito algo errado. Entramos na sala de estar, aquela sala onde eu havia comemorado aniversários, natais, onde embalei Diego quando bebê, onde segurei a mão do meu marido Antônio nos últimos dias, antes que o câncer o levasse a 3 anos. Vanessa sentou-se no sofá como se fosse dona do lugar, cruzando as pernas e ajeitando a bolsa cara no colo. Diego ficou de pé, inquieto, evitando o meu olhar. Dona Marta. Vanessa começou com aquele tom falsamente gentil que eu conhecia bem. Nós tivemos uma conversa muito séria com Diego e chegamos a uma decisão sobre sua situação. Minha situação? Perguntei confusa, pousando o regador na mesinha de centro. Que situação? Bem, a senhora está com 67 anos, morando sozinha nesta casa enorme. É perigoso. E se cair? E se passar mal à noite e não houver ninguém para ajudar? Ela falava como se estivesse preocupada, mas seus olhos eram frios, calculistas. Vanessa, eu estou perfeitamente bem. Faço minhas caminhadas, cuido da casa, tenho minhas amigas da igreja. Não é só isso, sogra. Ela me interrompeu, abrindo a bolsa e tirando uma pasta de documentos. Esta casa é muito grande para uma pessoa só. Os custos de manutenção são altos e, francamente, é um desperdício de recursos valiosos. Senti meu coração acelerar. Recursos valiosos? Vanessa, esta é minha casa. Vivo aqui há 40 anos. Vivia. Ela corrigiu com um sorriso que não chegou aos olhos. Diego e eu encontramos um lugar maravilhoso para a senhora. O Residencial Primavera Dourada. É um lar para idosos muito bem avaliado, com enfermeiros, atividades, outras pessoas da sua idade. Um asilo? Minha voz saiu trêmula. Olhei para Diego, esperando que ele dissesse alguma coisa, que defendesse sua mãe. Mas ele apenas olhava para o chão, os punhos cerrados, o maxilar tenso. Prefiro chamar de residencial assistido. Vanessa continuou como se estivesse discutindo o clima. E temos boas notícias. Já resolvi a questão financeira. Encontrei um comprador excelente para esta propriedade. Um empresário que está pagando um valor muito justo. O mundo pareceu desabar ao meu redor. Você vendeu minha casa? Tecnicamente, ainda estamos finalizando os papéis, mas sim. O dinheiro vai ajudar muito nossa família, Dona Marta. Diego e eu temos tantas contas, a escola particular das crianças, o carro novo que precisamos. Ela folheava os documentos como se fossem receitas de bolo. Ah, e aqui está o contrato do Residencial Primavera Dourada. Só preciso que a senhora assine estes papéis de transferência temporária para facilitar o processo. Transferência temporária? Consegui dizer, embora minha garganta estivesse apertada. Do que você está falando? São só formalidades legais, sogra, para que possamos gerenciar a venda e cuidar de tudo para a senhora não se preocupar. Afinal, a senhora não entende dessas coisas complicadas de documentação. Levantei-me da cadeira, minhas pernas trêmulas. Vanessa, esta casa é minha. Meu marido e eu economizamos durante anos para comprar este terreno. Construímos cada cômodo pensando no nosso futuro. Eu não vou simplesmente assinar papéis e sair. Mãe. O Diego finalmente falou, sua voz baixa e derrotada. Talvez seja melhor assim. Você ficaria bem cuidada no residencial, não precisaria se preocupar com nada.
Diego Henrique! Usei seu nome completo como fazia quando era criança. Você está ouvindo o que está dizendo? Está querendo me tirar da minha própria casa. Ele finalmente me olhou e vi algo em seus olhos que me partiu o coração. Não era raiva ou crueldade. Era fraqueza. Meu filho não estava fazendo isso por maldade. Estava fazendo porque não tinha coragem de confrontar a esposa. Olha, Dona Marta. Vanessa se levantou, guardando os papéis na bolsa com um suspiro impaciente. Não precisa ser dramática. A senhora tem até segunda-feira para arrumar suas coisas. Traga apenas roupas pessoais e alguns objetos sentimentais pequenos. Os móveis e tudo mais ficam. Já estão incluídos na venda. Vocês não podem fazer isso. Sussurrei, as lágrimas começando a descer. Esta é minha casa. Na verdade, podemos, Vanessa respondeu friamente. Diego é seu filho e tem procuração. Os documentos já estão sendo processados. Segunda-feira, 9 da manhã, estaremos aqui para levá-la ao residencial. Eles se dirigiram para a porta. Diego parou por um momento, como se fosse dizer algo, mas Vanessa segurou seu braço e o puxou para fora. Ouvi o carro deles ligando e partindo, deixando para trás apenas o silêncio pesado da traição. Sentei-me novamente, olhando ao redor da minha sala, as fotografias na parede, meu casamento, o nascimento de Diego, as férias em família. Cada objeto tinha uma história, cada canto guardava uma memória. E agora me diziam que eu tinha 48 horas para deixar tudo para trás. Será que eles realmente acreditavam que eu não reagiria? Passei a noite de quinta-feira em claro, sentada na cama que dividi com Antônio por 37 anos, olhando para o teto e tentando processar o que havia acontecido. Como chegamos a esse ponto? Como a menininha que segurei nos braços no hospital, que ensinei a andar, que consolei em cada tristeza, se transformou em um homem tão fraco que permitiria isso. Na manhã de sexta-feira, mal havia tomado meu café quando ouvi o portão novamente. Meu estômago se revirou. Eram eles outra vez, mas dessa vez Vanessa trazia uma postura ainda mais determinada e uma prancheta nas mãos. Bom dia, sogra! Ela entrou sem esperar convite, Diego atrás dela carregando caixas de papelão vazias. Vim ajudar a organizar suas coisas. Quanto mais cedo começarmos, melhor. Vanessa, eu não assinei nada. Não concordei com nada disso, disse, tentando manter a voz firme apesar do tremor que sentia por dentro. Ah, sobre isso. Ela colocou a prancheta sobre a mesa da sala e começou a folhear papéis. Conversei com nosso advogado ontem à noite. Diego tem procuração desde que o senhor Antônio ficou doente, lembra? Tecnicamente, ele pode tomar decisões sobre a propriedade familiar se considerar que é para o seu bem. Olhei para Diego com uma mistura de descrença e dor. Seu pai te deu essa procuração para cuidar das contas médicas dele, para ajudar se ele não pudesse mais assinar documentos, não para me tirar da minha casa. Diego finalmente me olhou e por um breve momento vi culpa em seus olhos. Mãe, Mas Vanessa o interrompeu rapidamente. Diego está fazendo o melhor para todos, Dona Marta. A senhora vai ver que no residencial ficará muito mais confortável. Agora, vamos começar pelo seu quarto? Ela já subia as escadas sem esperar resposta. Diego me lançou um olhar rápido antes de segui-la. Subi as escadas com o coração pesado. No meu quarto, Vanessa já havia aberto o guarda-roupa e começava a separar as roupas. A senhora pode levar umas 10 mudas de roupa. Nada muito extravagante. O residencial fornece uniformes para as atividades em grupo. Uniformes? Repeti, sentindo-me cada vez mais como uma prisioneira sendo processada. É para facilitar a lavanderia coletiva. Ela respondeu sem me olhar, já dobrando minhas blusas e colocando algumas em uma caixa. Ah, e joias. A senhora tem aquele colar de pérolas que o senhor Antônio deu, não é? Acho melhor deixar aqui. No residencial, essas coisas costumam desaparecer. Aquele colar foi presente do meu marido no nosso 30º aniversário de casamento. Minha voz falhou. Eu não vou deixá-lo. Vanessa parou e me olhou com aquele sorriso frio. Sogra, seja razoável. São apenas coisas materiais. Além disso, precisamos inventariar tudo para o comprador.
Ele está pagando pela casa mobiliada e com os pertences. Os pertences são meus, consegui dizer mais alto. Vocês não podem simplesmente vender tudo. Tecnicamente podemos. Ela respondeu, voltando a dobrar as roupas. Diego, traga aquela caixa menor para as coisas pessoais dela. Passei as próximas horas em uma espécie de transe horrível, observando Vanessa catalogar cada cômodo da minha casa como se fosse um leilão. Ela fotografava os móveis, anotava na prancheta, decidia o que tinha valor e o que era descartável. Cada decisão dela era uma facada no meu coração. Este aparelho de jantar é antigo, deve valer uns 2.000. Ela murmurava enquanto examinava a porcelana que minha mãe me deu quando casei. Os quadros da sala são apenas reproduções, mas as molduras são de madeira de lei. Isso conta. Diego carregava as caixas em silêncio, evitando meu olhar sempre que eu tentava fazer contato visual. Ele estava pálido, tenso, e eu percebia que suas mãos tremiam ligeiramente quando segurava os objetos. Mas não disse uma palavra em minha defesa. Nenhuma. Mãe. Finalmente ele sussurrou quando Vanessa desceu para catalogar a cozinha. Eu sinto muito. Eu realmente sinto. Então por que está fazendo isso? Perguntei. Lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Por que está me tirando da minha casa? Vanessa disse que é o melhor. Que você ficaria melhor cuidada, que... Ele parou, passando a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que fazia desde criança. Eu não sei o que fazer, mãe. Eu só não quero problemas. Diego! A voz de Vanessa ecoou do andar de baixo. Vem aqui. Preciso que você tire foto daquele armário antigo da cozinha. Ele saiu rapidamente, me deixando sozinha no quarto que logo não seria mais meu. Sentei-me na beirada da cama e olhei ao redor. As paredes que Antônio pintou de azul claro porque era minha cor favorita. A cômoda onde guardava as cartas de amor que ele me escreveu quando namorávamos. A fotografia emoldurada de nós três, eu, Antônio e Diego ainda bebê, no dia que nos mudamos para esta casa. Tudo seria tirado de mim. Não apenas a casa, mas as memórias físicas de uma vida inteira. E meu próprio filho estava permitindo que isso acontecesse. Ao final da tarde, quando finalmente foram embora, Vanessa deixou instruções claras. Segunda-feira, 9 da manhã em ponto. Tenha apenas 2 malas prontas. O motorista do residencial estará aqui para buscá-la. Quando a porta se fechou atrás deles, deslizei até o chão da sala e chorei como não chorava desde o funeral de Antônio. Chorei pela casa que estava perdendo, pelo filho que não reconhecia mais, pela vida que estava sendo arrancada de mim sem que eu pudesse fazer nada. Mas no fundo da minha dor, algo começava a despertar. Uma fagulha de raiva, de indignação. Eles achavam que eu simplesmente aceitaria? Que eu iria embora calada, agradecida até? Vanessa e Diego estavam muito enganados. Sábado amanheceu nublado, como se o próprio céu compartilhasse da minha tristeza. Passei a manhã tentando decidir o que colocar nas 2 malas que me foram permitidas. Como você resume uma vida inteira em 2 malas? Qual fotografia escolher quando cada uma representa um momento precioso? Que roupa levar quando cada peça conta uma história? Estava na sala, segurando o álbum de fotografias do meu casamento e tentando decidir se caberia em uma das malas, quando o telefone tocou. Quase não atendi, imaginando que fosse Vanessa com mais alguma exigência ou instrução degradante. Mas algo me fez pegar o aparelho. Alô? Dona Marta Ferreira? Uma voz masculina formal e profissional soou do outro lado da linha. Sim, sou eu. Aqui é o Dr. Renato Almeida, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. A senhora tem alguns minutos para conversarmos? Meu coração acelerou. Claro, doutor. O que aconteceu? Bem, recebemos ontem alguns documentos referentes à venda da propriedade localizada na Rua das Hortênsias, 428. O endereço corresponde ao da senhora, correto? Sim, essa é minha casa. Respondi, sentindo minhas mãos começarem a tremer. A senhora autorizou pessoalmente esta venda? Assinou algum documento de transferência ou procuração específica para este fim? Não. A palavra saiu mais alta do que eu pretendia. Não autorizei venda nenhuma. Minha nora disse que tinha vendido, mas eu nunca assinei nada.
Houve uma pausa significativa do outro lado da linha. Entendo. Então a senhora não deu consentimento para a transação? Absolutamente não. Doutor Almeida, o que está acontecendo? Ouvi o som de papéis sendo folheados. Dona Marta, recebemos documentação de venda da propriedade com o que aparenta ser sua assinatura e uma procuração em nome do seu filho, Diego Ferreira. No entanto, algo nos documentos me pareceu irregular. Irregular como? Perguntei, minha respiração acelerando. Bem, seguindo o protocolo, verifiquei o registro da propriedade em nosso sistema. A casa está registrada exclusivamente em seu nome desde março de 2021, após o falecimento do seu marido, o Sr. Antônio Ferreira, correto? Sim, Antônio faleceu há 3 anos. A casa passou para o meu nome. Exatamente. E aqui está o problema, Dona Marta. A procuração apresentada por seu filho data de 2019 e foi específica para assuntos médicos e financeiros relacionados ao tratamento do Sr. Antônio. Ela não concede poderes para a venda de imóveis registrados exclusivamente em seu nome. Senti como se tivessem tirado um peso enorme dos meus ombros. Quer dizer que a venda não é válida? Não apenas não é válida, é potencialmente fraudulenta. As assinaturas apresentadas nos documentos de transferência não passaram em nossa verificação preliminar. Parecem ter sido forjadas ou copiadas de outros documentos. Por isso, estou ligando diretamente para a senhora antes de prosseguir com qualquer processo. Precisei me sentar. Minhas pernas não me sustentavam mais. Doutor Almeida, minha nora disse que tinha vendido minha casa. Ela veio aqui com meu filho e começou a catalogar tudo. Me disse que eu seria enviada para um asilo na segunda-feira. Dona Marta, a voz dele ficou mais séria. A senhora precisa entender algo muito importante. Essa casa é legalmente sua. Apenas a senhora pode autorizá-la à venda. Ninguém mais. Nem seu filho, nem sua nora. Ninguém. O que estão tentando fazer é crime de falsificação ideológica e tentativa de estelionato. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, mas dessa vez não eram de desespero. Era alívio. Então eles não podem me tirar da minha casa? Absolutamente não. E mais, sugiro fortemente que a senhora venha ao meu escritório na segunda-feira pela manhã, antes de qualquer outra coisa. Traga documentos pessoais. RG, CPF, escritura da casa se tiver cópia. Precisamos formalizar uma denúncia e garantir que ninguém tente processar documentos fraudulentos no futuro. Segunda-feira de manhã, repeti, lembrando que era exatamente quando Vanessa disse que viriam me buscar. Que horas o senhor pode me receber? Estarei no escritório às 8 da manhã. Podemos nos encontrar nesse horário? Estarei lá, doutor. Com certeza estarei lá. Ótimo. Ah, dona Marta. Mais uma coisa. Há outro assunto que preciso tratar com a senhora pessoalmente. Refere-se a uma herança que está em meu escritório há algumas semanas. A senhora é irmã de Clarice Andrade Ferreira? Meu coração pulou. Clarice? Sim, ela era minha irmã mais nova, mas ela faleceu há 2 meses. Exatamente. Eu era advogado dela, e ela deixou algumas questões a serem resolvidas. Mas prefiro discutir isso pessoalmente na segunda-feira, se não se importa. É um assunto que requer atenção adequada. Claro, doutor Almeida. Estarei lá às 8 em ponto. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada por um longo momento, processando o que havia acabado de descobrir. Vanessa tinha tentado forjar documentos. Tinha tentado roubar minha casa usando assinaturas falsas e uma procuração que não tinha validade para isso. E Diego sabia? Ele estava ciente de que a esposa estava cometendo um crime? Olhei ao redor da minha sala com novos olhos. Esta casa era minha. Legalmente, inquestionavelmente minha. Eles não podiam me tirar daqui. Não tinham direito, não tinham poder. Levantei-me e fui até a cozinha, pela primeira vez em dias, sentindo que conseguiria comer alguma coisa. Preparei um chá e sentei-me à mesa onde havia tomado café da manhã por 40 anos. A mesma mesa onde ensinei Diego a escrever, onde Antônio e eu planejávamos nosso futuro, onde celebrávamos cada pequena vitória da vida. O telefone tocou novamente. Era um número que eu reconheci. A casa de Diego. Deixei tocar até cair na caixa postal.
Não estava pronta para falar com ele ainda. Não até segunda-feira. Não até saber exatamente que tipo de jogo Vanessa estava jogando e quanto meu filho sabia sobre isso. Mas uma coisa era certa. Vanessa havia subestimado gravemente a mulher que tentava destruir. Ela achava que eu era apenas uma viúva indefesa, fácil de manipular e descartar. Não fazia ideia de que cada ano de vida que eu tinha me havia ensinado a ser forte, a sobreviver, a lutar. Segunda-feira seria um dia muito diferente do que ela estava esperando. Domingo passou em uma névoa estranha. Eu alternava entre momentos de alívio absoluto e ondas de raiva que me faziam tremer. Cada vez que olhava para as caixas que Vanessa havia começado a embalar, sentia uma mistura de indignação e tristeza. Como eles haviam achado que eu simplesmente aceitaria ser descartada, passei a tarde organizando meus documentos: RG, CPF, certidão de casamento, a escritura da casa que Antônio guardava em uma pasta especial no escritório. Quando peguei a escritura e vi nossos 2 nomes impressos no papel de 1984, senti lágrimas nos olhos. Havíamos sido tão jovens, tão cheios de sonhos. E agora, alguém tentava roubar tudo aquilo de mim. Segunda-feira amanheceu com um céu limpo e ensolarado. Acordei às 6 da manhã. Tomei banho e vesti minha melhor roupa. Um conjunto azul marinho que usava para ocasiões importantes. Prendi o cabelo em um coque elegante e coloquei o colar de pérolas de Antônio. Se ia enfrentar esta situação, faria com dignidade. Às 7h30, peguei minha bolsa com todos os documentos e saí de casa. Deixei um bilhete na mesa da sala caso alguém aparecesse. Saí para resolver assuntos pessoais. Volto em breve. Curto e direto. Eles não mereciam mais explicações. O escritório do Dr. Almeida ficava no centro da cidade, em um prédio comercial antigo, mas bem conservado. Cheguei com 15 minutos de antecedência e fui recebida por uma secretária gentil que me ofereceu café e água. Às 8 em ponto, o Dr. Almeida abriu a porta de sua sala. Era um homem de seus 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação discreta e um sorriso profissional, mas genuinamente simpático. Dona Marta, por favor, entre. É um prazer conhecê-la pessoalmente, embora lamente as circunstâncias. Seu escritório era acolhedor, com estantes repletas de livros jurídicos e uma grande mesa de madeira coberta de documentos organizados em pastas. Ele me indicou uma poltrona confortável e sentou-se do outro lado da mesa. Primeiramente, vamos tratar da questão mais urgente. Ele começou abrindo uma pasta grossa. Estes são os documentos que recebemos na sexta-feira, supostamente autorizando a venda da sua propriedade. Ele virou os papéis para que eu pudesse ver. Havia várias folhas com timbres oficiais, números de protocolo, e lá, em uma delas, o que parecia ser minha assinatura. Essa não é minha assinatura, disse imediatamente, meu dedo tremendo ao apontar para o papel. Eu sei, Dr. Almeida respondeu calmamente. É uma cópia escaneada de sua assinatura, provavelmente retirada de outro documento e colada digitalmente neste. Um perito grafotécnico identificaria isso em segundos. Além disso, a procuração apresentada por seu filho não tem validade para vendas de propriedade. Ele abriu outra pasta. Investigando mais a fundo, descobri que a pessoa que entrou em contato com nosso cartório foi uma certa Vanessa Cristina Almeida Ferreira, identificando-se como sua nora. Ela apresentou esses documentos e disse que a senhora estava com problemas de saúde e que a família estava cuidando de tudo. Problemas de saúde? Repeti, sentindo a raiva subir. Eu estou perfeitamente bem. Exatamente o que suspeitei quando vi a irregularidade dos documentos. Por isso entrei em contato direto com a senhora. Ele fechou a pasta e me olhou seriamente. Dona Marta, preciso ser franco. O que sua nora tentou fazer é crime. Falsificação ideológica, tentativa de estelionato. São crimes graves que podem resultar em prisão. Senti um misto de satisfação e tristeza. E meu filho? Diego estava envolvido? Segundo os documentos, ele assinou algumas autorizações. Mas sem ver essas assinaturas pessoalmente, não posso dizer se são autênticas ou também foram forjadas. Ele fez uma pausa. A senhora quer processar? Antes que eu pudesse responder, ele ergueu a mão.
Não precisa decidir agora. Primeiro, vamos proteger sua propriedade. Vou registrar uma notificação formal no cartório, impedindo qualquer transação relacionada ao seu imóvel, sem sua presença física e assinatura reconhecida por 3 testemunhas. Isso garante que ninguém pode fazer nada sem você. Obrigada, doutor. Consegui dizer, minha voz embargada. Agora, ele abriu uma terceira pasta, esta com um lacre ainda intacto. Vamos ao outro assunto. Sua irmã, Clarice Andrade Ferreira. Meu coração apertou. Clarice e eu tínhamos nos afastado nos últimos anos. Ela morava em outro estado, seguira carreira como empresária, casou-se e divorciou-se 2 vezes. Nossas vidas tomaram rumos tão diferentes que mal conversávamos. Apenas telefonemas rápidos em aniversários e datas especiais. Clarice faleceu há 2 meses de complicações cardíacas. Dr. Almeida continuou suavemente. Ela me procurou 3 meses antes de falecer para organizar seus documentos, pois sabia que estava doente. E deixou um testamento muito específico. Ele abriu o envelope lacrado e retirou vários documentos. Dona Marta, sua irmã deixou para a senhora a totalidade de seus bens. Uma conta bancária com 3 milhões em investimentos, um apartamento em São Paulo avaliado em 9,2 milhão e algumas joias de família. O mundo parou. 3 milhões? 3 milhões de reais, ele confirmou. Clarice escreveu uma carta explicando sua decisão. Posso ler para a senhora? Assenti, incapaz de falar. Ele pegou uma folha de papel fino, escrita à mão com a letra elegante de Clarice. Minha querida Marta, ele leu. Se você está ouvindo isso, significa que já parti. Sei que nos afastamos com os anos, mas nunca deixei de te admirar. Você foi a irmã forte que criou seu filho com amor, que cuidou do seu marido até o fim, que sempre colocou a família em primeiro lugar. Eu tive dinheiro, mas nunca tive o que você tem. Amor verdadeiro, propósito, dignidade. Quero que você tenha segurança para viver seus últimos anos com a paz que merece. Use este dinheiro com sabedoria, minha irmã. Você sempre soube fazer isso melhor do que eu. As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto agora. Clarice havia me deixado uma fortuna. No exato momento em que minha nora tentava me roubar, minha irmã me dava liberdade financeira completa. Vanessa não sabe disso. Murmurei. Ninguém sabe além de mim e agora você. Dr. Almeida confirmou. E sugiro que mantenhamos assim por enquanto. Olhei para ele. E pela primeira vez em dias, senti algo parecido com poder. Vanessa havia tentado me transformar em uma vítima indefesa. Mas eu não era indefesa. Não mais. Saí do escritório do Dr. Almeida às 10 da manhã com uma sensação completamente diferente da que tinha ao entrar. Eu não era mais a vítima indefesa que Vanessa pensava ter destruído. Tinha documentos comprovando a fraude. Tinha uma herança que me dava independência financeira completa. E mais importante, tinha um plano. Dona Marta, Dr. Almeida havia dito antes de eu sair. Sugiro que não revele nada ainda. Mantenha a aparência de que está vulnerável, que acredita que realmente será enviada ao asilo. Isso nos dá tempo para reunir todas as provas necessárias. O senhor quer que eu finja? Perguntei. Exatamente. Vanessa cometeu crimes graves. Precisamos documentar cada passo, cada pressão, cada mentira. Quanto mais ela agir achando que está vencendo, mais evidências teremos. Ele me entregou um pequeno gravador digital. Use isso. Grave todas as conversas com ela. No Brasil, você pode gravar conversas das quais participa sem avisar a outra parte. Será prova legal. Voltei para casa às 10h30. O carro de Diego e Vanessa já estava estacionado na frente. Meu coração acelerou, mas respirei fundo e coloquei minha máscara de vulnerabilidade. Guardei o gravador no bolso do casaco, já ligado. Quando entrei, Vanessa estava na sala com um homem de meia idade que eu nunca tinha visto. Diego estava sentado no sofá, parecendo desconfortável. Ah, sogra, finalmente chegou, Vanessa disse com aquele tom falsamente alegre. Este é o Sr. Maurício, diretor do Residencial Primavera Dourada. Ele veio conhecê-la e explicar como funcionam as coisas lá. Bom dia, Dona Marta.
O homem estendeu a mão, sorrindo profissionalmente. É um prazer. Sua nora me contou sobre sua situação e vim pessoalmente garantir que a senhora receberá o melhor cuidado. Apertei sua mão, fingindo fraqueza. Olá. Onde a senhora estava? Vanessa perguntou, seus olhos me examinando com desconfiança. Tentamos ligar várias vezes. Fui à igreja. Menti suavemente. Precisava conversar com o padre sobre tudo isso. Vi o alívio no rosto dela. Ah, claro. Bem, o Sr. Maurício está aqui para responder suas dúvidas. Sentei-me e ouvi enquanto ele descrevia o residencial. Os quartos compartilhados, as refeições em horários fixos, as atividades em grupo, as regras de convivência. Cada palavra era uma facada, mas eu mantive meu rosto neutro, assentindo ocasionalmente. E visitas? Perguntei com voz fraca. Meu filho poderá me visitar? Claro! Ele respondeu entusiasticamente. Temos horário de visitas aos domingos, das 14 horas às 17 horas. 3 horas por semana. Era o que meu filho teria de mim se isso realmente acontecesse. Perfeito. Não é, sogra? Vanessa praticamente irradiava satisfação. A senhora verá que é muito melhor do que ficar sozinha nesta casa grande. Sobre a casa, o Sr. Maurício disse. Sua nora mencionou que será vendida para cobrir os custos do residencial? Exatamente. Vanessa respondeu antes que eu pudesse falar. Já temos comprador, inclusive. Tudo está sendo organizado. Olhei para Diego, que finalmente levantou os olhos para me encontrar. Vi culpa ali e algo mais. Dúvida. Ele estava começando a questionar o que estava acontecendo, mas ainda não tinha coragem de verbalizar. Depois que o Sr. Maurício saiu, Vanessa ficou para ajudar a terminar de arrumar minhas coisas. Enquanto ela retirava fotografias das paredes, catalogando o que tinha valor, ativei discretamente o gravador no meu bolso. Sabe, sogra, ela disse casualmente enquanto embrulhava um porta-retratos de prata. Acho que isso vai ser bom para todo mundo. A senhora não terá mais preocupações, e nós finalmente teremos recursos para viver decentemente. Recursos? Repeti suavemente. A venda desta casa vai nos dar quase 800 mil. Finalmente poderemos quitar nossas dívidas, trocar de carro, talvez fazer aquela viagem que sempre quisemos. Ela nem tentava mais esconder suas intenções. Diego trabalha tanto e ganha tão pouco. Merecemos uma vida melhor. E a casa é minha, murmurei, testando sua reação. Era sua. Ela corrigiu friamente, virando-se para me encarar. Agora pertence à família. Diego tem direito sobre tudo isso também, sabe? Ele é seu filho único. E eu, como esposa dele, obviamente tenho interesse no patrimônio familiar. Cada palavra estava sendo gravada perfeitamente. Aliás, ela continuou, guardando mais objetos em caixas. Você nunca contribuiu muito para este patrimônio mesmo, não é? Foi tudo o Antônio. Você só ficou em casa, cuidando de criança. Não é como se tivesse construído isso. Mordi a língua para não responder. Doutora Almeida tinha razão. Quanto mais ela falasse achando que havia vencido, mais provas eu teria. Diego apareceu na porta do quarto. Vanessa, acho que já chega por hoje. Ainda não terminamos. Ela retrucou. Eu disse que chega. Sua voz tinha uma firmeza que eu não ouvia há anos. Vanessa o encarou surpresa, mas pegou sua bolsa. Tudo bem. De qualquer forma, amanhã é o grande dia. Ela se virou para mim com um sorriso venenoso. Esteja pronta às 9, sogra. Pontualmente. Quando saíram, desliguei o gravador e me sentei na cama. Tinha tudo. A confissão dela sobre o dinheiro, sobre me considerar inútil, sobre seus planos com a venda fraudulenta. Amanhã seria realmente o grande dia, mas não do jeito que Vanessa estava esperando. Naquela noite, depois que Vanessa e Diego saíram, liguei para a doutora Almeida e enviei as gravações por e-mail. Ele me ligou de volta em menos de 10 minutos. Sua voz carregada de uma satisfação profissional que eu não havia notado antes. Dona Marta, isso é ouro puro. Ela confessou os planos de desvio do dinheiro, admitiu que considera a casa como patrimônio dela e, ainda por cima,
desvalorizou completamente sua contribuição familiar. Qualquer juiz que ouvir isso ficará chocado. O que fazemos agora? Perguntei, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Agora eu investigo mais a fundo. Deixe comigo. Os 2 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Eu fingia estar conformada com meu destino. Arrumava e desarrumava as mesmas caixas, enquanto o Dr. Almeida trabalhava nos bastidores. Ele me ligava diariamente com atualizações que me deixavam cada vez mais chocada. Dona Marta, encontrei o comprador. Ele me disse na terça-feira à tarde. Chama-se Evandro Machado, empresário do ramo de construção. Ele assinou um pré-contrato com Vanessa há 3 semanas, concordando em pagar R$800.000 pela propriedade. O dinheiro seria depositado em uma conta conjunta que ela abriu com seu filho. Mas Vanessa é a única com senha e acesso ao aplicativo bancário. Então Diego nem teria acesso ao dinheiro? Perguntei, sentindo meu estômago revirar. Exatamente. Ela o usou para dar legitimidade à conta, mas planejava controlar tudo sozinha. E tem mais. Vanessa tem dívidas significativas. Descobri que ela deve 180 mil em empréstimos consignados, cartões de crédito no limite, e até um carro financiado que está 3 meses atrasado. Ela estava desesperada por dinheiro. Tudo começava a fazer sentido. Não era sobre me ajudar ou me proteger. Nunca foi. Era sobre salvar a própria pele financeira, usando meu patrimônio como tábua de salvação. Na quarta-feira à noite, algo completamente inesperado aconteceu. Eu estava na cozinha preparando chá quando ouvi batidas suaves na porta dos fundos. Meu coração disparou. Quem bateria na porta dos fundos às 9 da noite? Aproximei-me com cuidado e olhei pela cortina. Era Diego, sozinho, com o rosto iluminado apenas pela luz do poste da rua. Ele parecia devastado. Abri a porta. Diego? Mãe, eu... Posso entrar? Por favor? Sua voz estava quebrada. E mesmo na penumbra, pude ver que ele havia chorado. Deixei-o entrar e o guiei até a mesa da cozinha. Servi o chá que acabara de preparar e sentei-me em frente a ele, esperando. Diego segurou a xícara com as 2 mãos, como se precisasse do calor para se reconfortar. Vanessa não sabe que estou aqui. Ele começou, sua voz mal passando de um sussurro. Eu disse que tinha trabalho atrasado no escritório. Por que veio, filho? Ele levantou os olhos para mim e vi dor ali. Uma dor profunda e antiga. Porque eu descobri coisas, mãe. Coisas que não fazem sentido. Coisas que me deixam com medo. Que tipo de coisas? Dívidas. Muitas dívidas. Ele passou a mão pelo cabelo. Aquele gesto nervoso que eu conhecia tão bem. Comecei a desconfiar há algumas semanas quando cartas de cobrança chegaram em casa. Vanessa sempre as escondia rapidamente. Mas uma vez peguei uma antes dela. Era de um banco que eu nem sabia que ela tinha conta. Continuei em silêncio, deixando-o falar. Então comecei a investigar. Entrei nas contas bancárias, nos e-mails dela. Ele parou, envergonhado. Eu sei que foi errado invadir a privacidade dela. Mas, mãe, ela deve quase 200 mil. Em empréstimos que fez sozinha, em cartões que abriu sem eu saber, em compras que nunca me contou. Diego. E tem mais. Ele continuou, as palavras saindo mais rápido agora, como se precisasse vomitar toda a verdade de uma vez. Encontrei e-mails entre ela e um empresário sobre a venda desta casa. Eles estavam negociando há mais de 1 mês, mãe. Antes mesmo de te contar qualquer coisa, ela já estava vendendo sua casa. Coloquei minha mão sobre a dele. Por que você não me contou antes? Porque eu tinha medo. Ele admitiu, lágrimas começando a descer por seu rosto. Medo de que se eu a confrontasse, ela me deixaria. Medo de que eu ficasse sozinho. Medo de admitir que casei com alguém que é capaz disso. Pela primeira vez em dias, senti compaixão genuína por meu filho. Ele não era o vilão desta história. Era outra vítima, presa em uma teia de manipulação e medo. Diego, você não precisa ter medo. Não de ficar sozinho, não de recomeçar. Mas os meninos, mãe, meus filhos, se eu me separar dela, seus filhos precisam de um pai que seja forte, que saiba diferenciar certo de errado. Não de um pai que se omite diante da injustiça por medo. Ele assentiu lentamente, secando as lágrimas com as costas da mão.
Eu não quero que você vá para aquele asilo. Eu nunca quis. Mas toda vez que tentava dizer algo, Vanessa me convencia de que era o melhor, de que você ficaria bem cuidada, de que não tínhamos escolha. Sempre temos escolha, filho. Diego ficou comigo por quase 1 hora, desabafando sobre anos de manipulação financeira e emocional. Quando finalmente se levantou para ir embora, ele me abraçou forte. O primeiro abraço real em anos. Mãe, na segunda-feira, quando ela vier te buscar, você vai mesmo? Sorri, mas não respondi diretamente. Confie em mim, Diego. Apenas confie em mim. Depois que ele saiu, liguei imediatamente para a doutora Almeida, mesmo sendo quase meia-noite. Contei sobre a visita de Diego, sobre as dívidas, sobre tudo. Perfeito, ele disse. Isso confirma o que descobrimos. Vanessa não é apenas uma golpista. Ela é uma manipuladora sistemática. Segunda-feira será um dia muito interessante, Dona Marta. Muito interessante mesmo. Segunda-feira chegou com um céu azul cristalino, como se o universo estivesse em antecipação pelo que estava prestes a acontecer. Acordei às 6 da manhã. Tomei um banho relaxante e vesti uma roupa simples. Queria parecer resignada, derrotada, exatamente o que Vanessa esperaria ver. Às 7h30, liguei para a doutora Almeida. Está tudo pronto? Tudo conforme planejamos, Dona Marta. Estarei aí às 9h15. Vanessa não faz ideia do que está por vir. Às 8 da manhã, fiz algo que Vanessa jamais esperaria. Eu a liguei. Sua voz soou surpresa do outro lado da linha. Sogra, está tudo bem? Vanessa, eu pensei muito nesses últimos dias. Comecei, colocando uma fragilidade calculada na minha voz. Talvez vocês tenham razão. Talvez eu realmente fique melhor no residencial. Houve uma pausa do outro lado, e pude praticamente ouvir o sorriso de vitória se formando em seu rosto. Oh, sogra, que bom que você entendeu. Isso é o melhor para todos. Mas eu gostaria de fazer isso do jeito certo, continuei. Não quero sair daqui com mágoas ou mal-entendidos. Poderia vir mais cedo? Talvez pudéssemos ter uma conversa. Você, eu e Diego, antes de eu ir embora. Como uma despedida da família. Claro, claro que sim. Podemos estar aí às 9? Perfeito. E Vanessa, você poderia trazer toda a documentação? Gostaria de entender direitinho como vai funcionar a venda da casa, para onde o dinheiro vai, essas coisas. Quero ter certeza de que está tudo organizado. Senti a hesitação dela por um breve segundo, mas a ganância falou mais alto. Sem problema. Trago tudo. Você vai ver como organizamos tudo certinho. Ah, e uma última coisa. Acrescentei como se fosse uma reflexão tardia. Seria possível termos uma testemunha? Para os papéis que preciso assinar? Talvez um tabelião ou advogado? Só para garantir que está tudo legal. Acho que podemos arranjar isso, ela respondeu, claramente não querendo contrariar minha nova cooperação. Vou ver se consigo alguém. Na verdade, tenho o contato de um advogado que poderia vir. É um velho conhecido da família, muito confiável. O nome dele é Dr. Renato Almeida. Posso pedir que ele venha? Se você preferir assim, tudo bem. Quanto mais oficial, melhor, né? Quando desliguei, não pude evitar um sorriso. Vanessa estava tão confiante em sua vitória que nem questionou nada. Ela realmente acreditava que eu havia me rendido. Passei a hora seguinte preparando a casa. Coloquei a mesa da sala de jantar com café fresco, biscoitos, copos e guardanapos. Tudo muito civilizado, muito formal. Organizei as cadeiras de forma que todos pudessem se sentar confortavelmente. Esta seria uma reunião que Vanessa jamais esqueceria. Às 8h50, ouvi o portão. Eram eles. Fui até a janela e vi Vanessa saindo do carro com uma pasta enorme debaixo do braço e um sorriso radiante no rosto. Diego vinha atrás, carregando uma caixa com o que pareciam ser mais documentos. Ele olhou para a casa com uma expressão que não consegui decifrar. Arrependimento? Medo? Antecipação? Abri a porta antes que eles tocassem a campainha. Bom dia! Entrem, por favor. Preparei café. Que gentileza, sogra! Vanessa entrou como uma rainha entrando em seu castelo.
seus saltos altos batendo no piso de madeira que eu havia encerado na noite anterior. Você está bem animada para alguém que vai se mudar hoje. Bem, se é inevitável, prefiro fazer com elegância. Respondi com um sorriso que ela interpretou como resignação, mas que na verdade era antecipação pura. Diego me cumprimentou com um beijo no rosto e sussurrou baixinho. Mãe, tem certeza disso? Absoluta. Sussurrei de volta, e vi algo brilhar em seus olhos. Esperança. Nos sentamos à mesa. Vanessa abriu sua pasta com a cerimônia de quem revela um troféu. Trouxe tudo, sogra. Todo o contrato de venda, os documentos do residencial, as autorizações bancárias, tudo organizadinho. Ela espalhou os papéis sobre a mesa como cartas de um baralho. Reconheci alguns. Eram os mesmos que Dr. Almeida me havia mostrado, os com minha assinatura forjada. Outros eram novos, provavelmente preparados especialmente para esta ocasião. Veja aqui. Ela apontou para um documento. Este é o contrato de venda. O comprador, Sr. Evandro Machado, está oferecendo R$800.000 pela propriedade. Um valor muito justo para uma casa deste tamanho. E para onde vai esse dinheiro? Perguntei inocentemente. Bem, R$200.000 vão diretamente para o residencial como pagamento antecipado de 5 anos. Isso garante sua vaga e cuidados. O restante, ela olhou para Diego rapidamente. Será gerenciado por nós para garantir sua segurança financeira futura. Gerenciado por vocês, repeti. Em que conta? Em uma conta conjunta que abrimos. Diego e eu somos os responsáveis legais. Entendo. Tomei um gole do meu café. E quando preciso assinar? Hoje mesmo. O comprador está ansioso para fechar o negócio. E o motorista do residencial virá te buscar às 11. Foi nesse momento que a campainha tocou. Vanessa olhou para a porta, surpresa. Você esperava mais alguém? Ah, sim. É o Dr. Almeida, o advogado que mencionei, para testemunhar as assinaturas. Levantei-me e fui abrir a porta. Doutor. Almeida estava lá, impecável em seu terno escuro, pasta de couro na mão e uma expressão profissional perfeita. Mas quando nossos olhos se encontraram, vi um brilho de satisfação que combinava com o meu. Bom dia, Dona Marta. Vim conforme combinamos. Doutor Almeida, muito obrigada por vir. Entre, por favor. Minha nora e meu filho estão aqui. Vanessa, Diego, este é o Dr. Renato Almeida. Vanessa levantou-se, estendendo a mão com um sorriso profissional. Doutor, que bom ter um advogado presente. Tudo aqui está perfeitamente legal, mas é sempre bom ter uma testemunha oficial. Sem dúvida, Dr. Almeida respondeu apertando sua mão. Posso dar uma olhada nos documentos? Claro, aqui está tudo. Vanessa empurrou os papéis na direção dele, confiante demais para perceber o perigo. Dr. Almeida sentou-se, abriu sua própria pasta e começou a examinar os documentos com a meticulosidade de quem conhece cada vírgula de lei. O silêncio na sala era quase palpável. Diego me olhava com crescente ansiedade. Vanessa tamborilava os dedos na mesa, impaciente. Interessante. Dr. Almeida murmurou depois de alguns minutos. Muito interessante. Algum problema, doutor? Vanessa perguntou, mas sua voz tinha perdido um pouco da confiança anterior. Ele levantou os olhos lentamente, e o sorriso profissional havia desaparecido completamente. No lugar, havia uma expressão de fria seriedade. Na verdade, senhora Vanessa, temos vários problemas. O silêncio que seguiu as palavras de Dr. Almeida era pesado, quase tangível. Vanessa piscou várias vezes, como se não tivesse entendido direito o que ele havia dito. Problemas? Que tipo de problemas, doutor? Tudo está em ordem, garanto. Dr. Almeida abriu sua própria pasta e retirou uma série de documentos organizados em pastas transparentes. Deixe-me esclarecer algumas coisas, senhora Vanessa. Primeiramente, eu não sou apenas uma testemunha neutral. Eu sou o advogado da dona Marta Ferreira. Ele fez uma pausa deliberada, deixando a informação se instalar. E represento os interesses dela nesta situação. Vi a cor drenar do rosto de Vanessa. Seus olhos se arregalaram, e ela olhou rapidamente para mim, depois para Diego, depois de volta para a doutora Almeida. O quê? Mas você... Eu pensei...
Pensei que era apenas um tabelião conveniente para testemunhar sua fraude. Doutor Almeida completou com uma frieza profissional impressionante. Não, senhora. Sou advogado registrado na OAB há 28 anos, especializado em direito imobiliário e sucessões. Fraude? Vanessa tentou rir, mas o som saiu estrangulado. Doutor, acho que há um mal-entendido. Estamos apenas cuidando da minha sogra, organizando sua mudança para um lugar onde ela ficará melhor assistida. Usando documentos falsificados? Ele interrompeu, levantando uma das folhas. Esta aqui, por exemplo. Supostamente traz a assinatura da Dona Marta autorizando a venda da propriedade. Mas um exame grafotécnico básico revela que é uma cópia digital colada de outro documento. Veja aqui. Ele apontou para detalhes na assinatura. A resolução é diferente do resto do papel. Foi escaneada e inserida digitalmente. Eu não sei do que está falando, Vanessa gaguejou, mas suas mãos tremiam visivelmente agora. E tem mais. Dr. Almeida continuou implacavelmente. A procuração que vocês apresentaram no cartório de registro de imóveis é de 2019, específica para assuntos médicos e financeiros, relacionados ao tratamento do falecido Sr. Antônio Ferreira. Ela não concede, em nenhuma cláusula, poderes para venda de propriedades registradas exclusivamente no nome da Dona Marta. Diego havia se levantado da cadeira, seu rosto uma máscara de choque e confusão. Vanessa, do que ele está falando? Você me disse que a procuração cobria tudo. Diego, deixe-me explicar. Ela começou, mas Dr. Almeida a interrompeu novamente. Há mais, Sr. Diego. Muito mais. Ele abriu outra pasta. Esta conta bancária conjunta que sua esposa abriu em nome de vocês dois? Investigamos. Apenas ela tem acesso ao aplicativo bancário. Apenas ela tem a senha. Você foi incluído apenas para dar aparência de legitimidade, mas não teria acesso ao dinheiro da venda. Isso não é verdade! Vanessa quase gritou, levantando-se bruscamente. Diego tem acesso, sim. Eu ia dar a senha para ele depois... Depois do quê? Perguntei suavemente, falando pela primeira vez desde que Dr. Almeida começara sua exposição. Depois de me tirar da minha casa? Depois de receber os 800 mil? Depois de pagar suas dívidas de 180 mil barairos sem Diego saber? Vanessa ficou pálida como papel. Como você... Quem te contou? Ninguém precisou me contar, Vanessa. Nós investigamos. Dr. Almeida colocou mais documentos na mesa. Extratos bancários mostrando empréstimos em seu nome individual, cartões de crédito que seu marido desconhece, um carro financiado com 3 parcelas em atraso. Diego pegou os papéis com mãos trêmulas, seus olhos correndo pelas páginas. A cada linha que lia, sua expressão mudava. Choque, descrença, raiva, dor. 180 mil? Vanessa, você deve 180 mil? Como? Em quê? Diego, eu posso explicar. Foram despesas da casa, dos meninos, coisas que precisávamos. Mas em bolsas de grife? Ele segurou um dos extratos. 8 mil em uma bolsa? 15 mil em joias? Isso era para os meninos? E tem a questão do comprador. Dr. Almeida continuou. O tal senhor Evandro Machado. Ele confirmou que negociou diretamente com a senhora Vanessa, sem nunca ter falado com a verdadeira proprietária. Ele está, neste momento, ciente de que quase participou de uma transação fraudulenta e retirou sua oferta. Vanessa cambaleou e se apoiou na mesa. Seu rosto estava vermelho agora, lágrimas começando a escorrer. Não era para ser assim. Nós precisávamos do dinheiro. Estamos afogados em dívidas. Eu não tinha escolha. Você tinha escolha, eu disse, levantando-me e olhando-a nos olhos. Poderia ter sido honesta. Poderia ter pedido ajuda. Poderia ter conversado comigo como família. Mas em vez disso, escolheu me roubar, me humilhar, me jogar em um asilo como se eu fosse lixo. Sogra, eu nunca quis machucá-la. Mas machucou. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você tentou tirar tudo de mim. Minha casa, minha dignidade, minhas memórias. E pior, você manipulou meu filho. Fez ele acreditar que estava fazendo o certo quando, na verdade, estava sendo seu cúmplice em um crime.
Dr. Almeida bateu levemente na mesa para recuperar a atenção. Senhora Vanessa, preciso informá-la oficialmente. Foi registrada uma notificação criminal contra você por falsificação ideológica de documentos e tentativa de estelionato. São crimes previstos nos artigos 299 e 171 do Código Penal Brasileiro, com penas que podem chegar a 5 anos de reclusão. Não. Não, por favor. Vanessa desabou na cadeira, soluçando. Eu tenho filhos. Eu não posso ir para a prisão. Diego estava parado, segurando os papéis, lágrimas silenciosas descendo por seu rosto. Ele olhou para mim com uma expressão de completa devastação. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia de nada disso. E naquele momento, vendo meu filho quebrado, vendo a mulher que quase destruiu minha vida desmoronando, senti algo inesperado. Não vitória, mas uma tristeza profunda pela tragédia que poderia ter sido evitada se simplesmente houvesse honestidade e amor verdadeiro. Depois que Dr. Almeida terminou sua exposição, o silêncio na sala era quebrado apenas pelos soluços de Vanessa. Ela tinha o rosto enterrado nas mãos, o corpo curvado sobre a mesa, como se tivesse sido fisicamente golpeada. Mas meus olhos estavam em Diego. Meu filho estava parado ao lado da cadeira, segurando ainda os extratos bancários que revelavam as dívidas secretas de sua esposa. Suas mãos tremiam tanto que os papéis balançavam como folhas ao vento. Lágrimas silenciosas desciam por seu rosto, e quando nossos olhares finalmente se encontraram, vi algo que não via há anos. O menino vulnerável que ele costumava ser, antes de Vanessa moldar dele o homem fraco que se tornou. Mãe! Sua voz saiu rouca, quebrada. Mãe! Eu não sei nem por onde começar. Levantei-me da cadeira e dei alguns passos na direção dele, mas parei a uma distância prudente. Ainda havia tanta dor entre nós que precisava ser processada, tanta traição que precisava ser confrontada. Então comece pela verdade, Diego, disse suavemente. Só a verdade. Ele deixou os papéis caírem sobre a mesa e passou as mãos pelo rosto, tentando se recompor. Eu fui um covarde, o mais completo e patético covarde que um filho pode ser. Sua voz estava carregada de autodepreciação. Quando Vanessa veio com a ideia de vender sua casa, eu sabia que estava errado. Eu sabia no meu coração que era cruel, que era injusto. Mas você não fez nada para me proteger. Completei o que ele não conseguia dizer. Não fiz. Ele admitiu, mais lágrimas caindo. Porque ela sempre soube como me manipular, mãe. Há anos, desde o começo do nosso casamento. Ela me convencia de que eu era inútil, que não ganhava o suficiente, que não era homem o bastante para prover para a família. Vanessa levantou a cabeça bruscamente. Diego, não. Cala a boca. Ele gritou com uma ferocidade que me surpreendeu. Foi a primeira vez que o vi confrontá-la verdadeiramente. Você não tem mais direito de falar. Não depois de tudo isso. Ele se virou para mim novamente, os olhos vermelhos e inchados. Ela dizia que se eu a contrariasse, levaria meus filhos embora, que eu nunca mais os veria, que eu era fraco demais para ser um bom pai. E eu acreditei nela, mãe. Eu realmente acreditei. Diego, comecei, mas ele levantou a mão. Me deixa terminar. Por favor. Ele respirou fundo, tentando controlar os soluços. Quando ela sugeriu te colocar no asilo, disse que era a única saída para nossos problemas financeiros, que você ficaria melhor cuidada, que seria bom para todos. Eu tentei acreditar que era verdade porque a alternativa, admitir que estava deixando minha esposa te expulsar da sua própria casa, era insuportável demais. Ele deu um passo na minha direção, suas mãos estendidas em súplica. Mas quando vi como ela te tratou, quando ouvi as coisas cruéis que disse, algo em mim começou a quebrar. Comecei a investigar, a procurar a verdade que eu tinha tanto medo de encontrar. E encontrei tudo isso. Seus olhos se voltaram para Vanessa com uma mistura de raiva e tristeza. As dívidas, as mentiras, os planos de me excluir do dinheiro da venda. Tudo. Diego, eu posso explicar tudo isso. Vanessa tentou, sua voz agora suplicante. Eu só queria nos dar uma vida melhor. Roubando minha mãe? Ele praticamente cuspiu as palavras.
Falsificando documentos? Me usando como peão no seu esquema? Isso é dar uma vida melhor? Dr. Almeida observava tudo em silêncio profissional, mas eu podia ver um lampejo de satisfação em seus olhos. Esta era a confrontação que precisava acontecer. Diego se ajoelhou na minha frente, algo que ele não fazia desde que era criança. Mãe, eu não mereço seu perdão. Não mereço nem estar aqui na sua frente depois de tudo que permiti que acontecesse. Mas eu te imploro. Sua voz quebrou completamente. Me dá uma chance de consertar isso. De ser o filho que você sempre mereceu ter. Coloquei minhas mãos sobre seu rosto, secando suas lágrimas. Diego, você sempre foi o filho que mereci ter. Você apenas se perdeu no caminho. Mas filhos perdidos podem ser encontrados. Ele abraçou minhas pernas, chorando como não chorava desde que era pequeno. E naquele momento, senti algo que não esperava sentir. Não raiva, não ressentimento, mas compaixão. Meu filho havia sido vítima também, manipulado e usado por alguém em quem confiava. Quando ele finalmente se levantou, eu disse algo que ele não esperava ouvir. Diego, eu tenho algo para te contar. Algo que vai mudar as coisas para nós dois. Dr. Almeida me olhou, sabendo o que estava por vir. Peguei minha própria pasta de documentos que havia deixado preparada na cadeira ao lado. Minha irmã Clarice faleceu há 2 meses. Comecei. E ela me deixou uma herança, 3 milhões de reais, um apartamento em São Paulo e algumas joias de família. Diego me olhou confuso, tentando processar a informação. Vanessa ficou completamente pálida. 3 milhões? Ele repetiu. Sim. Então você vê, filho, eu não preciso ser salva. Não preciso ser protegida. E definitivamente não preciso ser colocada em um asilo. Fiz uma pausa, deixando a informação se instalar. Mas você precisa de ajuda. Precisa recomeçar sua vida longe de alguém que só te usa. Mãe, eu vou me divorciar, ele disse com uma determinação súbita. Não quero mais nada com ela. Quase perdi você, a única pessoa que sempre me amou de verdade. Por causa de uma mulher que só queria dinheiro. Vanessa soluçou mais alto, mas nenhum de nós olhou na direção dela. Vou te ajudar, Diego. Prometi. Vamos recomeçar. Juntos. Como família de verdade. E naquele abraço entre mãe e filho, senti que finalmente havia esperança. Os dias que se seguiram àquela segunda-feira foram uma montanha-russa de emoções e decisões difíceis. Dr. Almeida havia deixado claro que Vanessa enfrentaria consequências legais sérias por seus atos. E agora cabia a mim decidir até onde eu queria que isso fosse. Dona Marta, ele me disse em nosso encontro na quarta-feira seguinte. Tecnicamente temos provas suficientes para processar criminalmente sua nora. Falsificação ideológica tem pena de 1 a 5 anos de reclusão. Tentativa de estelionato, de 1 a 3 anos. Ela poderia ser condenada a cumprir até 8 anos de prisão. Sentada em seu escritório, olhando para os documentos que provavam cada mentira de Vanessa, senti um turbilhão de sentimentos. Raiva, sim. Satisfação pela justiça também. Mas havia algo mais. Uma tristeza profunda pelo que isso faria aos meus netos, que nada tinham a ver com os crimes da mãe. E se eu não quiser prosseguir com o processo criminal? Perguntei. Dr. Almeida ajustou os óculos, me estudando. A senhora pode optar por não apresentar queixa-crime. No entanto, recomendo fortemente que processe civilmente para recuperação de danos e garantias futuras. Precisamos de uma ordem judicial impedindo-a de se aproximar da senhora ou tentar qualquer contato relacionado à propriedade. Nos 3 dias desde o confronto, a notícia do que Vanessa havia tentado fazer se espalhou pela vizinhança como fogo em mato seco. Pequenas cidades são assim. Segredos não duram muito, especialmente quando envolvem tentativa de fraude e roubo de uma viúva. Na segunda-feira à tarde, minha vizinha Dona Carmen apareceu na minha porta com um bolo de cenoura e olhos arregalados de choque. Marta, é verdade o que estão dizendo? Que sua nora tentou vender sua casa e te colocar em um asilo? É verdade, Carmen. Meu Deus do céu, que descaramento! Sempre achei aquela moça muito interesseira, mas isso passa de todos os limites. Ela balançou a cabeça indignada. Todo mundo na vizinhança está comentando. A Silvia do mercado disse que Vanessa devia dinheiro lá há meses.
O dono da farmácia contou que ela tentou passar cheque sem fundo. A reputação de Vanessa na comunidade estava sendo destruída sistematicamente, não por mim, mas pelas próprias ações dela que agora vinham à luz. Pessoas que ela havia enganado, comerciantes que ela devia, conhecidos que testemunharam sua arrogância nos últimos meses. Todos estavam falando. Na quarta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Vanessa, sua voz pequena e quebrada do outro lado da linha. Sogra, por favor, não desligue. Eu preciso falar com você. Respirei fundo. Você tem 3 minutos. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas Diego está se divorciando de mim. Estou prestes a perder tudo. Minha família, minha casa, meus filhos. Ela soluçou. Eu sei que fiz coisas terríveis. Mas, por favor, não me mande para a prisão. Meus filhos, eles precisam da mãe deles. Era uma situação impossível. Parte de mim queria que ela pagasse integralmente por tentar me destruir. Mas outra parte, a parte que ainda era avó, pensava em Miguel e Sofia, crianças inocentes que já sofreriam o suficiente com o divórcio dos pais. Vanessa, disse calmamente, você tentou me roubar, falsificou documentos, manipulou meu filho, quase me tirou da minha casa e da minha dignidade. Eu sei e me odeio por isso, mas eu não vou te mandar para a prisão. Continuei, ouvindo sua respiração acelerar com esperança. Não pelos seus filhos, mas pelos meus netos. Eles não merecem crescer sem a mãe, por pior que ela seja. Obrigada, sogra, obrigada. Não terminei, interrompi friamente. Você vai devolver cada centavo que desviou de Diego. Cada dívida que fez em nome dele, você pagará. Vai assinar os papéis do divórcio sem contestar nada. Vai concordar com a custódia compartilhada, permitindo que Diego tenha os meninos nos finais de semana comigo. Eu concordo. Com tudo. E nunca mais. Você me ouve, Vanessa? Nunca mais vai tentar se aproximar de mim, da minha propriedade, ou manipular meu filho. Se violar qualquer uma dessas condições, eu processo criminalmente e não terei piedade. Entendeu? Sim, entendi perfeitamente. Quando desliguei, Dr. Almeida, que havia testemunhado a ligação em viva voz, assentiu aprovador. Foi sábia, Dona Marta. Às vezes a melhor vingança não é a prisão, mas garantir que a pessoa nunca mais possa te ferir. Assinamos um termo de compromisso formal naquela tarde. Vanessa se comprometeu, sob risco de processo criminal, a devolver 95 mil que havia desviado de contas conjuntas com Diego, a pagar suas próprias dívidas sem envolver o nome dele, e a manter distância de mim e de minha propriedade. Na sexta-feira, uma semana após aquela segunda-feira transformadora, sentei-me na minha varanda com uma xícara de chá e olhei para o jardim que Antônio havia plantado décadas atrás. As flores continuavam florescendo. As árvores ainda davam sombra. A vida seguia em frente. Vanessa enfrentaria suas consequências. Não na prisão, mas na perda de sua família, de sua reputação e na obrigação de reconstruir sua vida do zero. Diego estava morando comigo temporariamente, reconstruindo nossa relação e se preparando para ser o pai e homem que sempre deveria ter sido. E eu estava exatamente onde sempre pertenci, na minha casa, cercada pelo amor que construí, protegida pela justiça que busquei e finalmente em paz. A tempestade havia passado. Agora era tempo de reconstruir. 6 meses haviam se passado desde aquela segunda-feira que mudou tudo. Era uma manhã de sábado ensolarada, e eu estava na varanda da minha casa. A casa que quase perdi. A casa que agora brilhava com renovações feitas com carinho e planejamento cuidadoso. Com parte da herança de Clarice, reformei o que precisava ser reformado. Pintei as paredes em tons suaves que traziam paz. Troquei as janelas velhas por outras com isolamento térmico. Modernizei a cozinha mantendo o charme original que Antônio tanto amava. Mas a mudança mais significativa foi a construção de um anexo no quintal. Um espaço independente, mas conectado. Perfeito para Diego reconstruir sua vida. Ele morava ali agora, em um pequeno apartamento de 2 quartos que decoramos juntos. Era seu refúgio, seu espaço de cura. Nos primeiros meses após a separação, vi meu filho passar por todas as fases do luto.
negação, raiva, barganha, tristeza. Mas agora, observando-o pela janela enquanto brincava com Miguel e Sofia no jardim, via algo que não via há anos. Ele estava sorrindo de verdade. Vovó! Miguel correu até a varanda, seus 7 anos de idade cheios de energia. O papai disse que podemos plantar tomates. Você quer ajudar? Claro, meu amor. Deixa só eu pegar minhas luvas de jardinagem. Os netos passavam todos os finais de semana conosco agora, parte do acordo de custódia que Diego havia conseguido. Vanessa ainda os via durante a semana, mas os meninos tinham encontrado estabilidade e amor aqui, nesta casa que quase havia sido tirada de todos nós. Enquanto eu os observava cavando a terra para plantar as mudas, Diego se aproximou e sentou-se ao meu lado. Ele havia emagrecido nos primeiros meses, mas agora estava recuperando a saúde, fazendo terapia semanalmente, trabalhando em si mesmo de maneiras que nunca imaginei que ele faria. Mãe, ele disse suavemente. Recebi a notificação hoje. O divórcio foi finalizado. Segurei sua mão. Como você está se sentindo? Aliviado, ele admitiu. Triste pelos meninos, claro, mas aliviado por mim. Pela primeira vez em anos, sinto que posso respirar sem medo de fazer algo errado, de desapontar alguém, de não ser suficiente. Você sempre foi suficiente, filho. Só precisava acreditar nisso. Vanessa havia cumprido todos os termos do acordo. Devolveu o dinheiro desviado, pagou suas dívidas sem envolver o nome de Diego e manteve distância respeitosa de mim e da propriedade. Soube por conhecidos que ela havia voltado a morar com os pais. Estava trabalhando como recepcionista e tentando reconstruir sua vida. Parte de mim ainda sentia raiva pelo que ela quase fez, mas outra parte esperava genuinamente que ela encontrasse paz e se tornasse uma mãe melhor para meus netos. Mas o que mais me orgulhava nos últimos meses não era a reforma da casa ou a reconciliação com Diego. Era o projeto que havia iniciado com parte da herança de Clarice. Usando 500.000 berles da herança, criei o Instituto Clarice Andrade, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar idosos em situação de vulnerabilidade, especialmente aqueles que haviam sido abandonados por suas famílias ou que corriam risco de serem institucionalizados contra sua vontade. Minha irmã me deu liberdade, expliquei para o conselho diretor na primeira reunião. Agora eu quero dar liberdade a outros que estão na situação em que quase me encontrei. O Instituto oferecia assistência jurídica gratuita para idosos que enfrentavam situações de abuso financeiro ou tentativas de tutela indevida. Também financiávamos pequenas reformas em casas de idosos de baixa renda, para que pudessem continuar vivendo com dignidade em seus próprios lares. Em 6 meses, já havíamos ajudado 23 pessoas, 23 vidas que não seriam tiradas de suas casas, 23 dignidades preservadas. Vovó Marta, Sofia apareceu segurando uma minhoca com orgulho. Olha o que encontramos. O papai disse que minhocas são boas para o jardim. São mesmo, minha princesa. Coloca ela de volta na terra com cuidado. Doutor Almeida, que se tornara não apenas meu advogado, mas também um amigo próximo, visitava-me mensalmente para atualizar sobre os casos do Instituto. Dona Marta, ele me disse na última visita, a senhora não imagina o impacto que está tendo. Já recebi 3 ligações de outros municípios perguntando se poderíamos expandir o projeto para lá. Talvez no ano que vem, respondi com um sorriso. Por enquanto, quero fazer bem feito aqui antes de crescer demais. Naquele sábado à tarde, quando os meninos finalmente se cansaram de brincar no jardim, nos reunimos todos na sala para assistir a um filme. Miguel de um lado, Sofia do outro, Diego sentado no sofá que havia sido de seu pai, e eu na minha poltrona favorita, aquela que Vanessa havia tentado catalogar como item de venda. Olhei ao redor da sala, para as fotografias nas paredes que quase foram tiradas de mim, para os móveis que carregavam memórias de décadas, para o jardim lá fora onde Antônio plantara cada árvore pensando em nosso futuro. Mas, principalmente, olhei para as pessoas. Meu filho, reconstruindo sua vida com coragem. Meus netos crescendo em um ambiente de amor verdadeiro. E eu, uma mulher de 67 anos, que quase foi descartada, mas que encontrou força para lutar.
Mãe, Diego me chamou durante uma cena mais calma do filme. Obrigado, por tudo, por não ter desistido de mim quando eu desisti de você, por me dar uma segunda chance de ser o filho que você merece. Você sempre foi esse filho, Diego, só precisava se encontrar. Quando a noite caiu e as crianças dormiram no quarto de hóspedes, sentei-me sozinha na varanda com uma xícara de chá, olhando para as estrelas. Pensei em Antônio, imaginando se ele estava orgulhoso de como defendi o que construímos juntos. Pensei em Clarice, agradecendo silenciosamente pela herança que me deu não apenas segurança financeira, mas a capacidade de ajudar outros. E pensei em mim mesma. Na Marta que quase foi enviada para um asilo contra sua vontade, e na Marta que agora era livre, forte e finalmente em paz. Eles haviam achado que eu não reagiria, mas eu reagi. E no processo, não apenas salvei minha casa, salvei minha dignidade, minha família, e encontrei um propósito que me faria viver os próximos anos com significado e amor. A tempestade havia passado. E o que restou foi mais bonito do que eu jamais poderia ter imaginado.